Todos. Pessoal, então hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho longa, mas vocês fiquem à vontade. Tendo dúvida, tente perguntar, tá? O objetivo hoje é que vocês saiam colocando um programa e executando um programa no Visualg, tá bom? Na aula passada, nós demos uma apresentação geral da interface do Visualg, né? Nós temos essa área maior, que é a área dos algoritmos, onde a gente coloca o nosso algoritmo propriamente dito. Tem a área das variáveis de memória, que nós vamos mapear todas as variáveis utilizadas. E tem uma área de visualização de dados, que é onde nós vamos ver a entrada e saída. Bom, então hoje nós vamos fazer uma aula para a gente entender bem essas áreas e sobreviver minimamente nesses menus, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, acho que o caminho melhor é a gente escrever um algoritmozinho, né? Para a gente pôr para executar, que é o básico. Aquele do Alamundo, né, Marílio? Não, eu vou fazer esse de somar dois números aí que está no roteiro, você viu? Ah, tá. Então tá bom. E a gente vai ver como que funciona a área de variáveis, isso tudo. Acho que foi isso que eu fiz, né? Eu vou fazer, sempre faço igual. Tá joia. Então aqui eu fiz um programinha aqui, um pseudocódigo aqui. Rapidão, nós já sabemos, nós já fizemos esse pseudocódigo, né? O que que faz esse código aqui? Vai Soma de somar dois dois números números inteiros. inteiros. Ele faz a soma de dois números inteiros. Nós já sabemos ler pseudocódigo, esse é um pseudocódigo fácil, ele recebe dois valores inteiros, x e y. Na verdade, ele cria duas variáveis, né, x e y. Depois ele pede ao mundo externo o valor para x, o valor para y, e depois escreve o valor de x mais y na saída padrão. Bom, tendo o algoritmo, como que eu faço para executar esse algoritmo? Nós temos de alguma forma fazer ele executar para que ele possa funcionar, porque senão ele não vai funcionar, né? Então nós temos aqui em cima no menu, o menu Run, que está em parênteses executar, vocês viram? Vi. Eu nem prestei atenção. Oi? Eu nem prestei atenção. Primeira vez que eu tô abrindo visual é agora mesmo na aula. Tudo bem, mas eu estou passando aqui, você está vendo a tela? Eu estou colocando o sim. mouse, então beleza. Se eu clico nele, vai me abrir um menu que é para todas as funções possíveis para execução. Nós não vamos estudar tudo isso agora, não. Nós só vamos observar o seguinte. Cada possibilidade de comando que podemos ter nesse menu tem na sua frente uma tela de atalho. Olha, rodar o algoritmo, F9. Rodar passo a passo, F8. Perfil, F7. Então, vamos ficar atento a rodar o algoritmo, que é F9. E nós temos também um menu de tecla rápida. Esse menu de tecla rápida, olha aqui, tem esse símbolozinho de um papel com uma seta para baixo, que também é a mesma coisa. É o botão, vai lá, o hint dele. Botão executar F9. Então, nós temos três formas de executar um programa. Vindo aqui e mandando executar direto, apertando o F9 pelo teclado ou pelo botão pelo menu de teclas rápidas, tá ok? Então, vou aqui no menu de tecla rápida. Eu vou e mando executar. Apareceu um console do modo MS-DOS. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. O seu programa Windows, cheio de janelinha, ele, na verdade, ele é um programa que está rodando sobre outro programa. Essas janelas não é o sistema operacional direto. Esse outro programa que roda, geralmente que ele está rodando sobre, é um punhado de comando interno da máquina que quem vai mexer com muito mais frequência vai ser aquelas pessoas que são especializadas em sistemas operacionais.
é onde você pode fazer todas as configurações, você pode fazer todas as manipulações que você faz na janela através de comando texto. Esses comandos, esse ambiente de comando texto é uma herança dos primeiros sistemas operacionais. E o sistema operacional da qual o Windows se derivou é o MS-DOS, Microsoft Direct Operation System. Então, a gente tem como ir para a área de apenas texto, sem janelinha, sem muito custo de memória, tá? Por isso que ele chama essa abertura no modo DOS. Nada mais é do que um console onde só funciona tipo texto, não tem janelas. Observe que tem um cursorzinho em branco aqui, parado. E olha aqui as nossas variáveis criadas. Variável x, variável y, o tipo inteiro e o valor. O VisualG, ele dá valores para variáveis que foram criadas. Ele deu para x e y valor 0. Temos de tomar cuidado com isso. Isso é bom? Mas isso também pode ser um problema. Isso aqui pode nos induzir a erros. Algumas linguagens não colocam valor, colocam somente o direcionamento de memória, e algumas linguagens colocam um lixo aqui que a gente não consegue nem saber o que é. Então, temos de tomar muito cuidado com a inicialização de variáveis. Aqui no nosso curso, a gente sempre vai inicializar nossas variáveis, tá? Mas está aqui a variável. E por que o cursorzinho está parado? Se você clicar aqui na tecla do MS-DOS, o cursorzinho vai estar piscando. Porque ele está esperando o valor lá, leia X, ele está esperando o valor para X. Coloquei 58. Quando eu coloco um valor, eu tenho de apertar a tecla Enter para dizer que eu terminei. Pronto, terminei. Agora ele está piscando novamente. Ele está esperando um outro valor. Coloquei 22. Se eu apertar a tecla Enter, novamente, o leia não tem mais valores para ler. Então, o certo é que ele vá para a próxima linha e escreva, e faça o que eu pedi, que é escrever o valor e terminar. Observe que X já tem um valor colocado aqui em cima, ó, 58. Por quê? Porque o primeiro comando que eu fiz foi leia X, eu escrevi um valor para X, mandei o valor para a memória, então ele já está guardado. Esse valor 22 também vai para a memória, só que talvez a gente não vai ter tempo de ver. Opa, vimos. Aqui está preenchido, olha o que tem na memória, 58 e 22. O próximo comando foi executado, que é a soma de x mais y. Veja o seguinte, quando é um escreva, ele coloca um pouquinho para a direita. Quando é um leia, ele coloca alinhado no mínimo, né, da margem. Então, ele mandou de volta 80 e o seu algoritmo terminou. Ok? Então, para executar um algoritmo, é simplesmente colocar o algoritmo e apertar executar. Quando você termina um algoritmo, fim do programa, ou seja, você terminou a execução, você tem de apertar a tecla ESC para sair desse modo DOS, tá? Isso não tem escrito em lugar nenhum. Você vai ficar igual doido. Mas se você ver aqui embaixo na mensagem, olha, a área de mensagem. Tecla ESC para fechar a janela do programa. Então, apertei ESC, voltei para a minha área. Veja que a área de visualização dos resultados está mostrando tudo que teve de entrada e saída. Ok para esse primeiro programa, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma situação, algum pensamento? Ok? Ok. Ninguém me perguntou sobre esse Beleza. verdinho aqui, por quê? Isso aí são comentários, né? Quem quer perguntar alguma coisa? Eu, Túlio, Então fala. abaixo. Oi? Enfim, quando eu vou executar um algoritmo, vai abrir essa janela do MS-DOS Isso, para atribuir os valores para minhas variáveis, né? isso. Ah, tá. Entendi. Pessoal, esse que tem verdinho é um comentário. O comentário, ele não é executado, ele só serve para indicar alguma coisa para quem está lendo o algoritmo, tá? Um comentário sempre é feito com essas duas barras. Se não tiver as duas barras, ele deixa de ser um comentário. E o VisualG, ele é muito coleguinha da gente. Ele colore
as coisas, né, de acordo com o que elas significam. Por exemplo, um comentário vai estar sempre em verde. Se não tiver em verde, não é um comentário. Se não é um comentário, possivelmente vai tentar ser executado. Vamos executar um comentário sem comentário? Ó, ele deu um Professor, erro. posso só fazer uma pergunta antes? Pode. É que eu minimizei a tela Nossa. da área de visualização, e agora eu não consigo fazer mais nada com o meu visual. Aperta o ESC. Eu já apertei e continua não funcionando. Quando eu aperto em qualquer outro lugar, fica dando aquele barulho, não tem? Você consegue clicar aí para maximizar essa tela? Porque quando minimiza... Não aparece em lugar nenhum. Uai, então você... Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu simular Eu aqui. até já tentei fechar o. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Olha, ó, você está conseguindo me ver aí? Sim, eu consigo. Olha aqui, eu minimizei a minha, ó. Para onde ela foi, ó. Ô, Mauri, eu Você viu aí? testei aqui, deu isso também no meu. Ela não aparece ali, ela some. Então faz assim, Alt Tab. Vê se vocês conseguem ver sua tela do DOS aí no Alt Tab. Consegue? Não aparece pra mim, não. Eu acho que o Carminati não vai aparecer. Mas o Carminati, Pra mim também não tá aparecendo, não. Ela fecha o não aparece programa aqui. todo. Oi? Fecha o programa todo pelo gerenciador que Não, eu ia dar uma sugestão dessa, uma outra saída. Agora ele não aparece aqui embaixo, como tá aparecendo para mim, não? não. Não aparece. Então vai no Ctrl Alt Del aí, vai no gerenciador de tarefas. E onde que tiver o visual que você manda fechar e abre novamente. Mas estranho, né? O meu aqui abre. Aí, ó, consigo passar direitinho. Ok? Encerrou e abriu novamente? Bom, vou entender que sim. Então, pessoal, observe que se a gente se a gente modificar esses comentários, vai dar pepino para a gente. Eu posso apagar a linha de comentário toda, tá? Dou um Ctrl Y na linha do comentário, ele apaga. Ou então, eu venho e apago normalmente. Não tem problema. Comentário ter ou não ter não faz nenhuma diferença. A diferença faz é se ela tiver errada, não tiver colocada de forma certa, tá bom? Outra coisa que a gente precisa observar aqui. Olha aqui em cima, algoritmo e o nome do algoritmo. O nome do algoritmo tem vermelhinho. Coloque o nome, tá? Lembre que o nome tem que ser indicativo do que faz esse algoritmo. Vou pôr aqui, soma dois números. O nome, se tiver certinho, se tiver entre aspas duplas, vai estar sempre vermelho. Tudo que tiver em vermelho é conjunto de caractere. Ok? Ok. Então agora vamos brincar um pouquinho com esse algoritmo. O x e y são valores de que tipo? inteiro. São inteiros, não? Inteiro. Se eu vier aqui, está esperando então o valor inteiro. Se eu digitar um valor decimal, um valor não inteiro, um valor real, 25, aí a pergunta, um valor real é com ponto ou com vírgula? Ah, com ponto, né? Que é padrão americano. Isso, lembrem disso. Olha lá, coloquei 25,42. Ele deveria receber esse valor ou não? Não. Olha lá o que ele fez. Do ponto pra direita ele ignorou, né? Isso, vou pôr aqui então. 25, vou pôr contra 25,88, vírgula 88.
Vírgula, ele deveria dar erro, não deveria? Eu acho que sim, né? Olha lá, ele fez o cálculo. Então, cuidado, o visual, que aí já é do próprio programa. Isso não deveria ser assim, mas o criador do programa fez dessa forma. Ele só busca a parte inteira, e o resto ele esquece, ele abandona, ele trunca, né, que é o termo computacional. Então, tem que tomar cuidado, tá? Se a variável do tipo inteiro, ele força, a gente chama essa forçação de casting, ele força a variável virar um inteiro, independente do que você escreveu. Então, nós temos de ser cuidadosos, e aí está a vantagem da gente estar vendo essa área de memória, porque se não tivéssemos vendo o que está guardando aqui dentro, a gente ia ter muita dificuldade de fazer essa análise e falar, olha, o que ele está guardando? Por exemplo, se eu colocar A e A, olha o que ele fez. Eu coloquei o valor A, e depois o valor A. Ele não pegou valor nenhum e deixou zero. Eu fiz uma entrada errada. Ele calculou, ele não deu mensagem de erro. Então, tome cuidado, tá, pessoal, com as entradas de dados. Aí a vantagem da gente ter essa área de variáveis para ver o que está sendo armazenado na memória. Muito que bem. Ô, Maurílio, eu tenho uma dúvida aqui. Hum, Você falou que ia explicar depois o que significa escopo. vou. Vai explicar? Mas é bem lá na frente. Hoje nossos escopos vão ser todo global. Tá bom, obrigado. Tá? Porque não adianta eu explicar, eu vou ter que falar de função ainda. Mas isso é lá no finalzinho do curso. Ah, tá. Muito bem, pessoal. Eu posso separar o meu leia. Não preciso fazer o leia sempre tudo de uma vez. Tem vantagens? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu separar, executo e vejo se tem vantagem. Teve alguma diferença em termos de execução? Não. Ainda, Então, ainda não. Mas eu separando, eu posso fazer o quê? Eu posso melhorar a comunicação com o usuário. Por quê? Imagina o seu usuário recebendo só essa tela, porque o seu usuário só maximiza essa tela aí do console. Seu usuário só vai ver isso. Ele não vai ver o código. Nós somos programadores, nós estamos vendo o código, mas seu usuário não está vendo o código, né? E eu posso, dessa forma, preocupar um pouquinho com o meu usuário. Eu podia mandar uma mensagem assim, ah, será que a execução fica melhor? Será que a compreensão do programa fica melhor dessa forma? O que vocês acham? Fica, com certeza. Bem melhor. Não fica? A gente acaba mandando para o nosso o usuário um conforto visual, né? Poderia colocar aqui, ó, escreva, ó. Nossa, professor, esse negócio do visual, ele melhora muito para fazer os algoritmos. Melhora. Agora eu fui testar, agora eu vi que na minha atividade dos algoritmos eu errei um monte de coisa, porque eu peguei o Fahrenheit lá que eu fiz, Ah, o algoritmo para Celsius e para Fahrenheit, aí eu vi os erros que eu tinha feito no algoritmo lá, aí eu não corrigi e preocupa, deu não. certo. Ah, tá, tudo bem, mas não preocupa. A ideia de mexer no algoritmo é agora. Mexer no programa. Eu queria que vocês fizessem mesmo, para vocês verem como é fazer e depois como é fazer no computador. Olha esse escreva aqui. Vocês conseguem compreender o que vai acontecer nesse escreva? aí vai fazer o número X, vai aparecer o mais. Olha lá que bonitinho. Né? Para o Ah, usuário, pro agora eu usuário entendi. fica, pro usuário fica bem mais compreensivo, né?
Então, a gente já consegue fazer um programinha com uma carinha boa para o usuário, né? Isso é preocupar com a comunicação com o usuário, a interface com o computador. E nós temos que preocupar também com a interface com o programador, tá, pessoal? Porque esse programa ele vai ser dado manutenção nele no futuro, né? E aí, o que a gente faz? Existe um negócio que chama identação. O que é esse tal de identação? Vocês estão vendo que tem o início e o fim de algoritmo? Sim. Sim. Todos esses comandos são escritos dentro desse bloco início e fim, não é? Sim. Então, o que tiver dentro de um bloco, você vem aqui no início dele, deixa eu sair aqui, e dá um espaçozinho. Eu costumo dar um espaço de 3 espaços em branco. Se você der no primeiro e depois apertar o Tab, o Visual entende que é para dar 3 espaços em branco. Olha como é que visualmente para o programador também fica melhor. Eu sei em qual bloco está. Principalmente daqui a pouco, quando a gente começar a usar mais blocos de comando dentro, a gente vai saber visualmente em qual bloco está cada tipo de comando. Então, isso traz um conforto visual para o programador. Concordam? Sim, sim. Então, vocês passem até essa prática. Se você der a quantidade de espaço que você achar que é confortável, não faça muito grande, não, porque fica ruim também. Por exemplo, se eu fizesse um bloco dessa forma assim, ó. Ele já aprendeu. Também fica ruim, não fica? Você tem um distanciamento muito grande com o seu bloco. Então, 3 linhas, 3 espaços já é suficiente. 3 espaços já é suficiente para você ter uma boa indentação. Quando que eu sei que eu tenho um bloco? Todo meu bloco vai ter sempre o início e o fim dele. Se eu não tenho outro início aqui no meu programa, eu não tenho outro bloco. Perfeito? Sim, sim. Maurílio, dá para ter 2 inícios e 2 finais de algoritmo num mesmo algoritmo? Não. Fim de algoritmo não, mas você pode ter bloco de outros comandos. Você pode ter um início, fim de bloco. Tá? Entendi. Já nas próximas aulas a gente vai começar a fazer alguns blocos. Pessoal, vamos observar o seguinte aqui também. Qual é a cor que fica as variáveis? Você fica em preto, não? Em negrito, né? Olha, eu vou criar uma outra variável aqui, Z. Ela está declarada, essa variável? Variável D? Não. Não. Não, mas ele aceita. Ele está escrevendo, olha, o que você escreveu aí é uma variável. É responsabilidade sua saber se ela está ali ou não. Olha o tipo. Tá vendo a escrita do tipo? Vou colocar um outro tipo permitido, real. Vou escrever agora reais. Escrever errado, né? Você viu a diferença entre real e reais? Sim. Sim. Lá, o tipo real, ele coloca um risco embaixo e coloca na corzinha um vermelho mais, né, indo para marrom, né? E mais, os comandos ele escreve em azul. Estão reparando isso? Todos os comandos e todas as palavras reservadas, que são aquelas que têm esse tracinho por baixo, elas não podem ser utilizadas como variável não, tá? Por exemplo, se eu quiser criar aqui, ó. Olha lá o layer. Criei uma variável layer. Ele colocou de cor diferente, não é? Ou seja, ele já está te avisando, você está fazendo bobagem. Tá ok? Então, observe qual tempo a gente vai acostumar com essas cores. Maurílio, como é que eu sei quais são as palavras que não podem ser usadas dentro do visual? Que são as palavras reservadas? Você vem aqui no Help, ó, ajuda. Referência da linguagem visual.
Nessa página estão todas as palavras-chave. E tem um link para dizer como que ela funciona. Eu tenho de decorar isso tudo? Não tem de decorar. A gente vai mexendo com o tempo, a gente vai aprendendo. Por exemplo, vamos lá, escreva. Ele vem com uma explicação e vem com exemplos, tá? Então, é um bom método para se aprender. Na verdade, isso é um manual da linguagem, né? Que está aqui colocado. Aos poucos, nós vamos manipulando esse manual e muitas das perguntas que vocês fazem, a resposta está aqui nesse manual. Então, às vezes, eu não vou te dar a resposta, mas eu vou te dizer, olha lá, na referência da linguagem, tá bom? Né? Olha aqui, ó, aqui tem escreva L. Escreve o que está mandando escrever, depois pula uma linha. Então, ele é intuitivo, ele é bem explicativo, tá? Vou voltar lá no visual. Isso aqui não é aula para vocês, não. Isso. Então, vamos lá. Ó. Help, referência da linguagem. Então, o ajuda bastante, tá? Outra coisa que nós temos de fazer, fizemos nosso código-fonte. E aí, o que nós vamos fazer com esse código-fonte? Fizemos um código-fonte de 150 linhas. Executamos. Deu certinho. Faz o print e guarda no arquivo do Word, não é isso? Não é isso, né, pessoal? O Visual, ele tem também, ele é preparado, assim como toda linguagem, ele te dá a capacidade de salvar o seu arquivo em algum lugar. Quando eu mandei salvar, ele vai abrir aquela tela normal, igual abre lá no Word, no Excel, para você direcionar onde você quer guardar os seus arquivos. Primeira coisa interessante que nós temos de observar, olha o nome que ele sugeriu. É o mesmo nome que você pôs para o seu arquivo. Ainda que você possa modificar, não tem problema nenhum. O Visual não faz associação de nome de arquivo com o nome do algoritmo. Mas isso aí fica uma dica para vocês. Sempre colocar nomes interessantes para o seu algoritmo, para que possa ser associado imediatamente. Vocês já têm experiência para manipular pastas no Windows? Se tem experiência, utilize a pasta que você já tem costume. É bom que vocês criem uma pasta primeiro ano, lá dentro coloque todas as disciplinas e coloque os trabalhos de cada disciplina separadinho, né? Lá em HS, semestre que vem, vocês vão aprender a brincar com isso. Se vocês não têm esse costume, minha sugestão, venha na área de trabalho, crie uma pasta chamada FP e dentro de FP você vai salvar os seus arquivos. Olha aqui, ó, tipo .alg, ou seja, todos os algoritmos do Visual será gravado com a extensão .alg. Salvei. Se eu vier aqui agora... Vocês estão vendo minha área de arquivos aí, pessoal? Sim. Então tá bom. Se eu vier aqui na minha área de trabalho, vocês vão ver que já foi criado aqui o FP, ó, e lá dentro está o arquivo soma. Esse arquivo soma, se eu clicar 2 vezes, ele abre novamente, não vai fazer aqui agora porque ele já está aberto, né? Então eu tenho acesso